A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, está monitorando um grupo em um aplicativo de celular que troca informações em português sobre o Estado Islâmico. A movimentação preocupou a agência de inteligência, que tenta evitar possíveis recrutamentos de brasileiros há 2 meses das Olimpíadas do Rio, evento que atrai delegações de todo o mundo. A notícia endossa o relatório divulgado pela ABIN em abril, que aponta possíveis ameaças terroristas no Brasil durante a realização dos Jogos Olímpicos. Para falar mais sobre segurança nacional, recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Eduardo Moretti. Doutor Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Nós tivemos esse ano a lei antiterrorismo sancionada em março. Como é que esse crime foi tipificado e o que seria considerado crimes terroristas pela nossa legislação? Primeiro, vale a pena a gente esclarecer qual a importância dessa lei. O serviço de inteligência ele vai se desdobrar em algumas partes, essencialmente em uma inteligência estratégica de monitoramento e uma inteligência tática de combate a um crime que esteja em curso ou esteja em vias de acontecer. Se não existe uma lei que tipifica o que é terrorismo, a inteligência só pode ser estratégica, porque falta uma lei que tipifica o crime e que na prática possibilite às autoridades públicas o combate àquele crime, já que não existe um crime sem uma lei anterior que o defina. Então a lei é de extrema importância para dar aos órgãos de segurança a capacidade de agir na prática e não só fazer o monitoramento de inteligência. Nesse sentido, qualquer tipo de discriminação de cor, raça, religião, xenofobia, que cause comoção ou terror social, que coloque em risco a incolumidade física das pessoas, é considerado terrorismo. E além, por exemplo, do transporte de substâncias químicas, biológicas, explosivas, do apoderamento ou da sabotagem de meios de comunicação, instalações militares, escolas, igrejas, hospitais, quer dizer, equipamentos de refino de petróleo. Então, todas essas ações que causem terror social e comoção social e que, de alguma forma, estejam relacionadas a esses itens são consideradas hoje terrorismo no Brasil, possibilitando, então, não só o monitoramento da inteligência estratégica, mas também a ação dos órgãos públicos, que é a inteligência tática. Existe sempre uma preocupação com quem promove o financiamento dessas ações. É previsto algum tipo de punição para quem pratica esse ato? O financiamento de quem quem financia a prática desses atos é tão ou mais duro do que a prática dos atos em si, dependendo do caso. Ele pode variar aí de 15 a 30 anos de cadeia pelo simples financiamento da prática de terrorismo. Uma preocupação, uma questão bem polêmica, é até que ponto o Estado pode entrar na vida privada da pessoa ou para descobrir, identificar possíveis grupos terroristas. O que a nossa legislação permite que possa ser feito com o indivíduo quando houver uma suspeita de que está sendo montado um grupo terrorista? O interesse individual e o interesse público sempre vão andar em conjunto, mas quando o interesse individual ele se conflita com o interesse público deve prevalecer. Assim, com determinação judicial, é possível que se faça a interceptação telemática e o monitoramento de comunicações eletrônicas na internet, de comunicações de serviços de mensagem ponto a ponto, né, como WhatsApp, Telegram, Wicker, entre outros. Então, essencialmente, o interesse público vai prevalecer sobre o privado e é possível o monitoramento desde que autorizado previamente judicialmente. Doutor Eduardo, eu vou pedir para o senhor continuar com a gente aqui na bancada. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal da Justiça. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça, o advogado Eduardo Moretti. Estamos falando sobre segurança nacional e lei antiterrorismo. Doutor Eduardo, eu me recordo que na Copa existia uma possibilidade de se barrar torcedores considerados violentos. Inclusive aqui na América do Sul, nós temos na Argentina os Barra Bravas, existiam enfim, e isso pode se repetir agora nas Olimpíadas? O Estado pode barrar a entrada de estrangeiros tentando evitar uma possível ameaça terrorista? O que aconteceu na Copa do Mundo foi um monitoramento de estrangeiros supostamente violentos. Na verdade, o monitoramento pode acontecer sempre atendido o interesse público de se evitar a prática de terrorismo ou de atos que violem a soberania do país. De qualquer forma, barrar a entrada de alguém depende de um mandado de prisão internacional que eventualmente vai estar em aberto e pode ser cumprido pela Polícia Federal nessa ação coordenada com a Interpol. Então, o monitoramento ele sempre pode acontecer. Barrar a entrada vai depender de uma determinação judicial prévia que impeça aquela pessoa específica de entrar. A ABIN tem uma preocupação com o possível recrutamento de brasileiros. Como pode-se agir para se coibir esse tipo de coisa? Eu gostaria até da sua opinião pessoal, se o senhor acha possível. Não é muito da cultura brasileira a prática de terrorismo, mas a preocupação do ABIN ela é de fato procedente.
A ação, como eu expliquei anteriormente, ela vai se dividir numa fase de monitoramento, que é a inteligência, na verdade, estratégica, em que monitora as atividades todas para eventualmente identificar algum risco, e na parte de inteligência tática. Então, identificado o risco na parte estratégica, a parte tática é empregada para impedir que o ato aconteça, ou caso ele aconteça, que as pessoas sejam detidas e eventualmente levadas a julgamento. Bom, esses grupos, alguns suspeitos, já foram identificados previamente. O Estado já pode se antecipar para evitar um possível acontecimento mais desastroso, já que estamos próximos de um evento como a Olimpíada aqui no Brasil? Com relação ao monitoramento, sim, inclusive deve fazê-lo, é a função principal do Estado esse tipo de cuidado. Agora, com relação à detenção ou a impedir que determinada pessoa entre, isso depende de uma determinação judicial que pode ser nacional ou pode ser estrangeira, realizada aqui dentro do país. O senhor vê essa lei de terrorismo como um legado das Olimpíadas para o Brasil? É um dos legados das Olimpíadas para o Brasil e, de qualquer forma, é um legado dessa movimentação internacional, de Copa do Mundo, das Olimpíadas e, mais do que isso, de uma preocupação internacional de combate ao terrorismo. E eu explico algo rapidamente. Se o Brasil é signatário, junto com outros países, de tratados que combatem o terrorismo e falta uma norma específica para combate à prática do crime, esses outros países vão cobrar do Brasil essa prática. Então, essa norma, mais do que isso, é uma preocupação internacional para combate, para esse monitoramento tático e combate à prática de terrorismo. Dr. Eduardo Moretti, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal. Obrigado.